Bem, pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa matéria de matriz, para a gente conseguir caminhar mais um pouquinho, né? E falar dessa segunda parte dessa matéria que a gente vê bastante, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre operações com matrizes, tá? A gente vai falar uma parte e depois ainda tem mais uma parte dessas operações, né? Hoje a gente vai falar uma primeira parte, faz um pouco de exercício sobre a aula passada e essa para não acumular muito conteúdo. E depois a gente fala mais um pouco sobre operações de matrizes, né? Vamos lá. Adição. Seja a matriz A e B, do mesmo modo que a gente sempre vem nos referindo, né? Das coordenadas A e J e B e J, das ordens de linha e coluna M e N, né? Sendo elas com o mesmo número de linhas e colunas, né? Matrizes quaisquer, indica-se por A mais B e chamamos de soma de A com B a matriz de ordem Mn, cujo termo geral é dado por A e J mais B e J, isto é, ó, A e J mais B e J, o segundo termo. Então, a gente vai ver aqui que sempre, ó, o primeiro termo vai estar somado com o primeiro termo, o segundo termo da primeira linha com o segundo termo da primeira linha, o terceiro termo da primeira linha com o terceiro termo da primeira linha, o primeiro termo da segunda linha com o primeiro termo da segunda linha. Então, essa referência a gente vai ter que guardar sempre, que quando a gente for fazer essa soma, a gente só vai conseguir fazer somas com matrizes da mesma ordem, porque ela tem que ter o mesmo número de linhas e de colunas. Por quê? Porque eu preciso juntar elemento com elemento. Então, eu não consigo fazer a soma de uma matriz 2 por 3 com uma 3 por 2, porque ela tem números de linhas e de colunas diferentes. Então, quando eu for fazer essa soma, não vai bater, porque eu vou ter elementos em uma que não vou ter com as mesmas coordenadas na outra. Então, se eu estou pegando o primeiro elemento da primeira linha, eu tenho que somar com o primeiro elemento da primeira linha da outra matriz, tá? Aqui a gente está falando de soma de matriz com matriz, mas a gente também pode fazer operações de matriz por constante. Isso aí a gente vai ver com o decorrer do tempo. Ó. Exemplo, ó, A mais B, ó, é esse somado com esse, ó, primeiro elemento da primeira linha somado com o primeiro elemento da primeira linha, ó, segundo elemento da primeira linha somado com o segundo elemento da segunda linha, primeiro elemento da segunda linha, desculpa, segundo elemento da primeira linha, primeiro elemento da segunda linha com o primeiro elemento da segunda linha e segundo elemento da segunda linha com o segundo elemento da segunda linha. Então, nesse caso aqui, eu estou somando duas matrizes de ordem 2, 2 por 2. Que aí fica assim, ó, A mais 2, menos 1 mais x, 2 mais y, b mais 3, formando também uma matriz 2 por 2, tá? Subtração. A subtração de matriz nada mais é do que a soma com a matriz oposta. Então, ou seja, A e B, matriz da mesma ordem, A menos B é igual à soma de A mais o oposto de B. Vai dar a mesma coisa, só subtrair o valor da de B. Ó, a mesma coisa, ó. 2 menos 3, ó, menos 1. 5 menos um, menos com menos mais, 5 mais um, 6. Ó, menos 1 menos 8, menos 9. 0 menos com menos mais, 0 mais 3, 3. Aqui. Então, a subtração eu vou seguir a mesma ordem da soma, que eu só consigo fazer essa operação com matrizes de mesma ordem, só que na subtração eu posso fazer de dois modos. Ou eu posso resolver direto a subtração, tendo cuidado, né, de
do jogo de sinal com os elementos da segunda matriz, ou eu posso repetir a primeira e somar a primeira com o oposto da segunda, porque se eu estou somando com o oposto da segunda matriz vai ser os elementos da segunda matriz com sinal invertido. Então, eu vou somar com os elementos do sinal invertido da segunda. Mas eu tenho que ter sempre cuidado com o jogo de sinal nos dois casos, porque mais com menos, menos com mais, essas coisas assim, eu tenho que prestar atenção ao fazer, né? E sempre lembrando que eu só posso fazer essas operações com matrizes com o mesmo número de colunas e linhas, porque como os elementos eles se agrupam entre si, ó, primeiro da primeira linha com o primeiro da primeira linha da segunda matriz, se eu tiver ordens diferentes, eu não vou conseguir fazer, tá, galera? Multiplicação por escala ou por uma constante. Dados a matriz A com elementos de ordenados A e J e linhas e colunas MN, e uma matriz real lambda, esse símbolozinho aqui se chama lambda, o produto de A por lambda indicado por lambda A, é a matriz MN, né, cujo termo geral é lambda A e J. Isto é, ó, é como se eu tivesse lambda fosse uma matriz qualquer, um valor qualquer, e eu estivesse multiplicando essa matriz por qualquer valor constante. Um exemplo disso, ó, quando eu tenho lambda igual a 4, ó, eu faço 4 vezes A. Então, é como se eu estivesse multiplicando todos os elementos dentro da matriz, ó, por 4. Então, ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes A, 4A. 4 vezes B, 4B. 4 vezes C, 4C. 4 vezes 2, 8. 4 vezes D, 4D. 4 vezes E, 4E. 4 vezes F, 4F. 4 vezes 3, 12. Então, eu vou pegar essa constante, esse valor que eu quero multiplicar, vou multiplicar por cada elemento, né, que tem dentro da matriz, e a matriz que vai ser originada com essa multiplicação vai ser uma matriz da mesma ordem da primeira. Ó, se a primeira aqui é uma matriz 3 por 3, quando eu fizer essa multiplicação, ela vai se manter uma matriz 3 por 3, porque essa constante, que seja ela qual for, aqui no exemplo é 4, vai multiplicar todo o elemento da matriz, não alterando o seu posicionamento, nem acrescentando nem linha, nem coluna, tá ok? Propriedades dessas operações, né? Sejam A, B e C pertencente a M, nas coordenadas MN, né? E pertencentes a R, dentro dos conjuntos reais, e lambda 1, lambda 2 pertencente a R. Então, valem as seguintes propriedades. Ó. Aqui vão ter propriedades que a gente quase não vai usar ou quase não usa no cotidiano geral. Mas eu trouxe todas para vocês terem uma noção, né, do que elas acabam sendo, para vocês poderem também saber que tem mais do que as mais usadas. Né? As mais usadas geralmente é a soma, comutativa, associativa, essas coisas assim. Mas tem mais coisa aqui. As que não forem tão usadas, eu vou até passar mais rápido, tá? Eu não vou me aprofundar muito, não. Primeira propriedade. Ó, se eu tenho a soma de A mais B mais C, aí aqui, ó, a soma de A mais a soma de B mais C é igual à soma de A mais B mais C. Isso é, a adição de matrizes é associativa. Então, se eu tenho a adição de 3 matrizes, se eu somar as duas primeiras e depois somar com a terceira, vai dar a mesma coisa se eu somar as duas últimas e somar com a primeira. Não vai dar diferença, tá? Geralmente aqui, né, a gente segue a ordem de acordo com os parênteses. Né? Então, a gente pode seguir a ordem que está dos parênteses, que não vai dar diferença.
segunda propriedade, A mais B é igual a B mais A. Isso é, a adição de matrizes é comutativa. Nesse caso, como eu vou usar os termos referenciados por posição, não importa se é A mais B ou B mais A, eu vou acabar tendo a mesma notação, porque vai ser o primeiro da primeira linha, vai ser o primeiro elemento da primeira linha com o primeiro elemento da primeira linha da segunda matriz. O segundo elemento da primeira linha da primeira matriz com o segundo elemento da primeira linha da segunda matriz. E assim sucessivamente. Então, essa soma ela não vai fazer muita diferença de ordem. Tá? Terceira propriedade. Existe uma matriz O pertencente a M, tal que A mais O igual a O mais A igual a zero, igual a A. Isto é, a adição da matriz admite elemento neutro e este elemento é a matriz nula. Então, sempre que eu estiver somando qualquer matriz com uma matriz nula, o resultado vai ser a matriz que não é nula, porque a matriz nula ela é composta toda por zeros, né? E com isso, eu somando qualquer coisa a zero vai ser ela mesma. Então, eu vou acabar dando origem à mesma matriz. Para toda matriz A pertencente a M, existe uma matriz indicada por NA, que é a oposta, também de ordem MN, chamada de matriz oposta de A, tal que A mais a oposta de A é igual a zero e a oposta mais A é igual a zero. Não existe existência do oposto. Então, se eu estou somando uma matriz com a sua oposta, eu vou zerar, eu vou ter uma matriz nula. Porque como a oposta eu vou ter todos os sinais inversos da matriz original, quando eu for somar, se uma está positivo, outra está negativo, positivo com negativo se anulam, eu vou acabar zerando o valor desse sinal, tá ok? Então, se eu somo uma matriz com a sua oposta, eu vou acabar tendo uma matriz nula por causa das operações, tá? Quinta propriedade, a matriz transposta da transposta é igual à matriz original. Se eu pego uma matriz, eu faço ela transposta e depois eu faço ela transposta novamente, ela vai voltar a ser minha matriz original. Não tem muito o que eu debater disso daí, né? Ó, A mais B transposta é igual a transposta de A mais transposta de B, tá? Então, lembrando nisso aqui. Ó, A menos B transposto vai ser A transposta menos B transposta, que aí eu vou fazer o resultado disso daí, tá? Lambda vezes lambda 2 vezes A igual a lambda 2 vezes lambda 1 vezes A, igual a lambda 1 vezes lambda 2 vezes A. Então, na multiplicação, se eu estou multiplicando por duas constantes, eu posso multiplicar as duas constantes e depois multiplicar a matriz. A soma de duas constantes vezes a matriz vai ser a mesma coisa que a matriz, a constante 1 vezes a matriz, mais a constante 2 vezes a matriz. E a constante vezes a soma de duas matrizes vai ser a primeira matriz vezes a constante, mais a segunda matriz vezes a constante. Tá? Exemplo disso, vamos lá. Determine x pertencente a R para que a matriz A, que é 3, 2x, x ao quadrado x, seja simétrica e depois reescreva a matriz A. Pela definição, a matriz A é simétrica quando transposta é igual a A. Né? A matriz transposta de A é igual a A. Como 3, 2x, x ao quadrado x, a sua transposta é 3x ao quadrado, 2x e x. Para ser simétrico, devemos impor que
3 é igual a 3. 2x tem que ser igual a x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 2x e x é igual a x. É óbvio que 3 é igual a 3, que x é igual a x. As equações, então, 2x igual a x ao quadrado e x ao quadrado igual a 2x, são equivalentes. Portanto, devemos resolver a equação x ao quadrado é igual a x, né? Aí, resolvendo isso aqui, ó, x ao quadrado é igual a 2x, x ao quadrado é igual a menos 2x igual a zero. Tenho termos em comum aqui, que é o x, ponho o x em evidência. Vou fazer isso aqui, ó. Então, x é igual a zero ou x igual a 2. A matriz A, por ser A, no caso, ó, 3, 0, 0, 0 ou 3, 4, 4 e 2. Então, para que x pertencente a R, para que a matriz A seja simétrica, ou ela pode ser dessa forma aqui ou dessa forma aqui, usando os valores de x que eu encontrei aqui e aqui. Tá ok? Vamos para a próxima. Determine A, B e C, x, y, z pertencente a R para que a matriz A2, 3, para que a matriz A, né, seja antissimétrica e reescreva a matriz A. Pela indicação, a matriz A é antissimétrica quando a transposta dela é igual à sua oposta. Como a matriz A e sua transposta seria essa daqui, ó, para ser antissimétrico, devemos impor que essa daqui tem que ser os sinais inversos essa daqui. Ó. Ou seja, ó, A, 2 e 3 tem que ser igual a essa aqui com sinal oposto. Então, a gente vai usar o seguinte, resulta o seguinte sistema. A igual a menos A, 2 igual a menos x sobre mais 1, e assim vai. Portanto, ó, depois que eu for resolvendo isso aqui, que eu for desovando essa parte aqui, ó, a matriz A é 0, 2, menos 3, 2, menos 2, 0, menos 4, 3, 4 e 0. Observe que as matrizes A e B são transpostas. Número 3, né, seja A e B matrizes quadradas de ordem n, e expresse a matriz X em função das matrizes A e B em cada um dos itens abaixo. Ó, X menos transposta de A, transposta, né, é igual a B. Então, ó, X menos transposta de A igual a transposta igual a B. Ó. Então, ó, X transposta menos A é igual a B. X transposta menos A mais A igual a B. AB mais A. No caso, eu somei A aqui e somei A aqui. Somei A dos dois lados. Para mim eliminar esse A. É a mesma coisa que eu tivesse jogado essa matriz aqui somando para o outro lado, tá? Só que como é matriz, eu prefiro somar dos dois lados. Vai dar a mesma coisa. X transposta é igual a B mais A. Então, X transposta da transposta é igual a B mais A transposta. X é igual a B transposta mais A transposta. Eu só fiz a relativação desses transpostos. X transposto menos A transposto é igual a B. Ó, X transposto menos A transposto é igual a B. X transposto é igual a A transposto. Eu somei A transposto de cada lado para mim isolar o X transposto do lado de cá. Fiquei com X transposto é igual a B mais A transposto. X transposto de transposto, né, para mim poder, é como se eu estivesse jogando a transposta de cá, daqui para cá. Então, eu vou ficar com a x é igual a B transposto mais A transposto do transposto. Quando a transposta é transposta novamente, ela vira novamente a matriz original. Né? Então, a x é igual a B transposta mais A. Aqui a gente tem um exercício com números, né? Ó. Uma pesquisa, aqui é um exemplo, né? Uma pesquisa de preço em 2 supermercados, A e B, indicou que no supermercado A, o preço de uma caixa de leite Tetra
tetas era de R$ 2,30, enquanto no supermercado B o preço era de R$ 1,95. Quanto ao pacote de arroz Tio Juca, o preço era de R$ 13,00 nos dois mercados e o óleo de milho Misola custava R$ 7,50 no mercado A e R$ 6,80 no mercado B. Represente esses números em forma de matriz. Ó. Produto, leite, arroz e óleo. Supermercado A, supermercado B. Valor do leite em A, valor do arroz em A, valor do óleo em A. Valor do leite em B, valor do arroz em B, valor do óleo em B. Criar a matriz é você fazer uma tabela com as informações que você tenha. Essa tabela pode ser representada por A é igual a 2,30, 13,750, 1,95, 13,690. Ou dessa forma aqui, ó. Produto, supermercado e supermercado B, ó. Aí no caso B, ó, fica 2,30, 13,750, 1,95, 13,680. A gente pode ver que, ó, elas formam as mesmas ordem de preço, né? Observe que a matriz A e B são transpostas. Então, eu mudei o posicionamento dela, eu acabei fazendo ela uma matriz transposta. 5. Considera-se as matrizes A, B e C, obtém a matriz M tal aqui, ó, 2A mais B menos C. Então, ó, vou multiplicar a matriz A por 2, somar com a B e diminuir a C. Então, aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Agora vou somar. Ó, 4 mais 1 é 5, menos 7, menos 2. Eu já estou fazendo a soma desses dois com a subtração desse aqui, tá? Ó, menos 2 mais 1, menos 1. Menos 1, menos 3, menos 4. 0 mais 2, 2. 2 menos 5, menos 3. 10 mais 2, 12. 12 menos 2. Não, minto. Ó, 10 menos mais menos 1, mais com menos, menos. Então, 10 menos 1, 9. 9 menos 2, 7. Então, M é menos 2, menos 4, menos 3 e 7. Exercícios. Façam esses exercícios aí, gente, por favor, que é mais de montar as seguintes, as matrizes que estão aí. Qualquer dúvida, me chamem, que eu dou um help em vocês. E lembre-se, assim, deem uma olhada na aula antes dessa, nessa aula, que é o básico para a gente conseguir começar a montar essas matrizes aqui. No próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai ter uma aula com mais coisas sobre operações de matrizes e mais alguns exercícios. Falou? Grande abraço aí, fiquem com Deus. E aí a gente corrige isso daqui, depois mais operações de matrizes e mais exercício. Valeu? Grande abraço aí.